Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Alan, sou bolsista de extensão do Fora da Sala de Aula e sejam muito bem-vindos a mais um Cine Debate, onde a gente procura sempre pegar uma obra audiovisual e debater aqui entre nós do grupo, a fim de levar para vocês uma discussão pertinente sobre uma obra pertinente. E a obra de hoje se chama A Vida ou a Bolsa, e é um filme que foi lançado nesse ano mesmo, de 2021, e a gente vai trabalhar ele em cima de um texto de uma obra do Paulo Freire chamada Pedagogia da Indignação. Então a gente vai trazer algumas ideias aqui e discutir também, tecer algumas opiniões sobre o documentário. E para isso, hoje eu tenho dois convidados super especiais, também membros do grupo Fora da Sala de Aula, e eu vou deixar que eles se apresentem. Primeiro, Emanuele, depois Ada. Olá a todos, eu me chamo Emanuele Cristine, sou bolsista de monitoria e curso História. Atualmente a minha pesquisa é sobre as explicadoras e a forma como elas habitam no espaço não escolar e como se dá essa vivência e na região de Itaboraí. O meu nome é Ada, eu faço parte do curso de mestrado, né, do programa de pós-graduação em Educação do Processo Formativo de Desigualdades Sociais, na linha de Políticas, Direitos e Desigualdades, com a orientação do professor Arthur Viana. E eu não posso deixar de agradecer ao professor Arthur pela oportunidade de estar aqui hoje, né, com esses colegas, promovendo mais essa atividade de extensão e pedir aquilo que eu peço sempre, né? Galera, curta, compartilhe esse vídeo, isso é muito importante, porque a gente está aqui para difundir conhecimento mesmo. Então, se você considerar esse vídeo aqui relevante, comenta, curte aí. A gente sempre fica atento nos comentários também, de repente, sugestões de filmes para debater. Fiquem super à vontade e sejam muito bem-vindos a mais esse Cine Debate. E, galera, a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer, eu vou perguntar, né, aos nossos convidados o que eles acharam sobre o filme. Então, Manu, assim, quais foram as suas impressões do filme? Você já conhecia o filme? E depois eu quero fazer essa mesma pergunta para o Ada. Então, eu não conheci o filme, foi assim, foi ótimo ter encontrado e ter descoberto ele, né? Foi de uma. A gente já está vivendo isso, né? Então, você vê documentado, eu sei que vai ficar, já está ficando na história, né? Mas é realmente impressionante. E também, o que que acontece? Eu assisti no dia 7 de setembro, né? No dia de todas as manifestações que estavam acontecendo no Brasil. Então, todo o sentimento de revolta, de ódio, de tristeza dobrou depois que eu assisti esse filme, porque mostrou a minha realidade e o que eu tenho feito com ela. Eu não conhecia o filme, né? Não tinha ideia do que ele falava. Eu achei o nome do documentário genial, né? A Bolsa ou a Vida, né? Uhum. Fazendo aí um contraponto da questão da bolsa financeira, né? E a gente vê que o que esse sistema tem feito conosco é nos roubar a vida, né? Então, foi, ao mesmo tempo que é um documentário que nos deixa apreensivos por conta da realidade que ele está tratando, que é a atualidade, é agora, 2020, 2021, ele também me deixa muito pensativo no que as forças progressistas, no que as pessoas que se preocupam com uma nova relação, com um novo pacto, com uma nova forma de ser e estar no mundo, o que a gente vai fazer para poder tentar conseguir transpor essa realidade que tem sido apresentada para a gente, que ela tem sido muito terrível, como o documentário deixa bem claro. Exatamente, assim, eu também acabei conhecendo o filme por indicação do Arthur mesmo, e é um filme que ele fala sobre muitas realidades de um Brasil, em que eu costumo sempre falar para os meus alunos, né, em conversas sobre assuntos relacionados à história do Brasil, é que o Brasil é um país que não faz o seu dever de casa. E aquela série de deveres de casa que não foram feitos,
eles vêm à tona no cenário em que nós estamos, né? Onde a pandemia ela acaba agravando muitas das desigualdades sociais já existentes, né? Como bem pontuado pelo professor Boaventura Santos na obra A Cruel Pedagogia do Vírus. Então, a gente vai ver que esse vírus ele vai desvelar várias desigualdades e essas problemáticas elas vão surgir num contexto onde a gente vive no Brasil um governo assim bizarro de muitas coisas, muitos problemas, sem um fundamento, mas que cresceu nas entranhas do Congresso e também de várias mazelas da sociedade em que o campo progressista já não estava alcançando tanto, né? Não mais como outrora. E isso se mostrou um problema, né? Porque com aquele discurso de que tudo isso aí seria mudado, né? Apareceu um Messias para aquele povo que estava buscando uma salvação. E, enfim, um povo que foi enganado nitidamente aí. E eu acho que o nome do comentário já é pertinente quando a gente pensa que, recentemente, quando a gente vê esses indícios de esquemas de vacina, é que, quanto a essa questão do financeiro e da vida, é que a vida dos brasileiros tinha um preço. Ela poderia variar entre $1 a $15, se a gente for pensar em doses de vacina. Então, assim, é muito complicado, é muito tenso. O documentário ele acaba falando sobre muitas coisas. Eu mesmo, né, não também quando vi, fiquei assim impactado, reflexivo e ao mesmo tempo triste de pensar assim, caramba, chegamos até aqui, né? E o que será daqui para frente, né? Enfim, é um cenário tenebroso, mas quando a gente vê aquelas pessoas discutindo, né, a gente percebe que, beleza, há pessoas discutindo, mas que pessoas são essas, né? Eu acho que o documentário até tenta trazer uma pessoa que seria ali um trabalhador, outra pessoa relacionada ao movimento social, mas há uma boa parte de intelectuais que estão dialogando com o Brasil e intelectuais que, tipo assim, não necessariamente vão chegar nas classes mais populares para discutir, o que acaba, por vezes, sendo um problema, né? Então, eu considero o documentário super relevante, mas me trouxe essa reflexão também de pensar assim, caramba, beleza, eu vejo e entendo esse documentário, mas eu tenho certeza que boa parte dos meus vizinhos não iriam acompanhar aquilo ali, sabe? Tipo assim, do jeito que está sendo exposto, o que está sendo discutido, e um discurso de que, tipo assim, vou acabar com a corrupção, vamos mudar isso aí, tá ok? Olha isso aí, tá ligado? Tipo, essas coisas bem, né? Tipo, você sabe quem, funcionam bem melhor, né? Então, foram basicamente essas as minhas impressões iniciais. E se vocês se sentirem à vontade, vocês também podem comentar em cima do que eu falei agora, mas eu quero fazer uma outra pergunta motivadora para a gente conduzir esse debate, pensando no texto da Pedagogia da Indignação. Esse ano é o centenário de Paulo Freire, né? Eu imagino que você está assistindo esse vídeo e até visto várias outras pessoas falando sobre o Paulo Freire, mas a gente entendeu essa obra como relevante para associar ao texto, pensando também que, enquanto educadores, é importante que a gente se indigne com esse cenário que nós estamos vivendo, a fim de que a gente consiga promover práticas educativas emancipatórias, né, que levem esses sujeitos à autonomia, a uma leitura de mundo clara e crítica, independente se ele está com uma roupa vermelha ou uma roupa azul. É importante que haja essa leitura, né? Porque isso é fundamental para uma construção de sociedade, para uma construção de uma cidadania expansiva, né? Uma cidadania plena. E entendendo isso, eu pergunto aos meus colegas que também têm experiências tanto na pesquisa quanto na prática docente, como que certas pedagogias, como a pedagogia da indignação, podem auxiliar nós, educadores, num saber fazer docente em tempos difíceis, para levar esses sujeitos a uma possível emancipação. Primeiro Adam e depois Emanuele e Cristina. É, uma das coisas, nas primeiras linhas do livro, né, o Paulo Freire diz que a gente precisa buscar uma educação que nos transforme, né, nos faça seres transformadores, seres
sejam capazes de mudar uma realidade. Isso perpassa por toda a literatura freiriana, né? Educadores e uma educação que seja capaz de promover mudança, transformação, emancipação e liberdade, né? E muitas vezes, para a gente poder conseguir isso, lutar por isso, o Paulo Freire ele diz que isso envolve um risco, né? Ali nas primeiras páginas do livro ele fala isso. E que dentro dessa educação, desse processo educacional, a gente vai ter que assumir. A gente precisa assumi-lo, porque é uma luta. Não vai ser fácil, não vai ser simples, né? Apesar de muitas vezes o Paulo Freire colocar uma doçura, colocar uma questão do que ele está tratando, e que é muito sério, o tempo todo ele diz que essa relação não vai ser fácil, né? Como ele deixa bem claro sobre a questão desse risco. Mas se a gente tem um compromisso com uma mudança de realidade, se a gente tem um compromisso com essa transformação, a gente precisa assumir ele, entendeu? E buscar esse esperançamento, essa força, essa luta de transformação de uma sociedade. Uma esperança que ela não pode vir daquela questão do esperar, né? De ficar esperando, mas de agir, de fazer a ação, de se colocar e de lutar. Aquilo que o rapaz coloca no fim, né? Logo nas últimas linhas, nas últimas partes do documentário, que ele traz, né, a questão do esperançamento que o Paulo Freire sempre trata muito na sua obra. Então, assumir isso e entender que a gente vai passar por essas questões, como a gente está passando agora, é uma questão muito séria dessa indignação, né? Como você falou, Alan, estar indignado ele precisa ser espírito de mudança, precisa ser o combustível que vai nos fazer querer essa mudança de realidade, ter uma compreensão de que a educação precisa ser uma educação para a transformação e não uma educação para poder manter tudo o que está aí, né? Manter tudo o que está colocado e o que tem sido feito e isso tudo que está aí, né, é um reflexo do imobilismo, é um reflexo dessa sociedade mandonista, é um reflexo dessa sociedade que não quer a liberdade, não quer a emancipação do seu povo, mas sim manter esse povo aprisionado, oprimido, para que dele possa continuar tirando recursos, vantagem, trabalho pago de forma imprópria, para poder crescer os seus lucros e os seus privilégios, né? Então, além da pedagogia da indignação, a gente consegue dialogar com a pedagogia do oprimido, né? Aquela célebre frase, quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor, né? E a gente precisa se situar, né? O que eu, como docente, estou fazendo com toda essa revolta que eu estou sentindo? Eu estou sendo silenciada pelo sistema, ou de alguma maneira eu consigo me infiltrar nessa... Não é ainda impedimento que a gente ainda está sofrendo, né? Se a gente compara com 64, a gente não está vendo nada. Mas em algumas situações que dá para ver que é um silenciamento, assim, que a gente está quase vindo para uma ditadura quando a gente leva em questão de liberdade de expressão de sala de aula, o que eu estou fazendo com isso? Eu consigo infiltrar ou eu continuo simplesmente revoltada? Eu gosto muito de assistir séries, né? Principalmente Netflix. Parece até que eu não faço nada, mas eu faço coisa pra caramba. Mas quando eu assisto alguma série, eu consigo relacionar com a realidade, já é válido para mim. Por exemplo, uma série muito famosa, gente, La Casa de Papel. La Casa de Papel, Good Girls. La Casa de Papel. Deixa eu explicar por que eu consegui fazer uma relação. São pessoas que conseguem fazer, que elas resolvem se indignar com a situação que eles vivem, e eles simplesmente assaltam bancos, assaltam joalherias e tal.
Aí eu consigo pensar nisso. E eu torço para essas pessoas conseguirem sair dali ricas. Ou seja, quando eu vejo alguém que está saindo da situação de indignação, eu torço, mas eu não faço nada. Não que eu vou assaltar um banco, mas valeria. Claro que Isso, não. não assaltem um banco. Mas... Não, mas eu digo no sentido assim, de quando eles fazem alguma coisa, eu torço para isso. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo com essa posição? Eu estou esperando uma série mostrar o que tem que fazer. Você é pobre, você tem que assaltar o Banco da Espanha, como eles fizeram no caso, e mudar a sua realidade. O que eu, como docente, estou fazendo para isso, né? Eu acho que são pontos que valem a reflexão, sim, de como a gente está posicionado nessa revolta. Eu tendo a concordar com os colegas, né? E, assim, a gente está vivendo um tempo, né, onde é difícil realmente a gente promover uma prática educativa crítica nos sujeitos, porque por vezes eu tenho o documentário ele me passou muito essa sensação que essa sensação talvez seja o que mais me entristece nesse documentário, talvez mais do que a situação que nós estamos hoje, é de entender que certas pautas, elas praticamente viraram pautas somente do campo progressista, vamos colocar assim, tipo vida, tipo raça, sabe? Tipo, o cara que às vezes ele vai beirando para um outro lado, ele vai achar que não existe racismo. Sendo que, gente, racismo é um problema do Brasil, assim como a desigualdade social, assim como a questão da terra, são problemas do Brasil que, por vezes, eu vejo que um outro lado, se a gente for separar em dois lados, tenta não observar tanto, ou finge que não é nem com eles, sei lá. Porque, cara, aquelas pautas que eles estão reivindicando ali deveria ser pauta de qualquer governo, de qualquer coisa, de seres humanos, né? Mas não, acabam sendo pautas relacionadas a apenas um espectro político, e isso é muito problemático, né? Porque, assim, deveria ser algo global, né? Ou pelo menos dos dois grupos. Mas entendendo também a crítica que o documentário faz, o modelo neoliberal ele acaba implicando em certas realidades que promovem desigualdade. Então, nesse Brasil que também é desigual, a gente vê onde tem filas de pessoas à espera de ossos de boi para fazer sopa, né? Surgiram vários novos bilionários no Brasil, né? Então, assim, a crise, para uns é crise mesmo e para outros é uma crise de riso, porque, assim, as pessoas estão bem, né? E educar nesse tempo é muito difícil, mas eu entendo que o papel do educador, né, como o Adam também colocou, é essa ideia de dar transformação, né? Nós precisamos também dar perspectiva para esses jovens, para essas crianças, para esses adultos que estão estudando, de entender que o futuro ele pode ser melhor à medida em que a gente se organiza enquanto sociedade, também tem um projeto de nação. E aqui eu não estou nem falando nada sobre um partido político específico, mas pensar na ação política de um modo geral, né? Quanto nós, sujeitos, enquanto os sujeitos políticos, podemos interferir nesse processo e também ter a compreensão de que, gente, se não há quem nos represente lá nessas instâncias, é importante que tenha quem nos represente, né? Que tenham mais deputados, parlamentares que representem grupos plurais na nossa sociedade. Porque uma coisa que eu acho que todo estudante, pelo menos, de que está se deparando com o Brasil, precisa ter em mente, é que o Brasil é um país de projeções continentais e com problemas estruturais bem complexos, bem sensíveis, que podem ser explicados pela história, pela geografia, pela matemática, por várias outras ciências, né? É um país complexo e não vai existir solução simples de qualquer pessoa que vai chegar e vai falar assim, eu vou resolver tudo assim. É só fazer isso. Porque às vezes parece uma coisa assim tão... parece que, vamos supor, que a coisa seria resolvida de um jeito tão simples, né? Por exemplo, eu vou pegar como exemplo uma questão racial. A pessoa vai chegar e falar assim, gente, não existe racismo no Brasil. Eu não vejo raça. Para mim, todo mundo é igual.
Só que, tipo assim, tá, tipo, a gente é igual, todo mundo faz xixi, faz cocô. Eu vi até o Djonga falar isso uma vez na entrevista, achei sensacional. Tipo, todo mundo, isso é igual, mas as pessoas são tratadas de um jeito diferente por conta de um processo histórico que foi mal resolvido. Assim como hoje a gente vive vários problemas relacionados a um ideal antidemocrático, porque o pacto da redemocratização foi muito sensível, né? Não teve uma justiça de transição, né? Então, assim, aqueles problemas que são apresentados no documentário, né, eles dialogam com um Brasil que não resolveu vários problemas. E também, eu acho que quando a gente pensa em educar em tempos difíceis, eu também não quero passar toda essa responsabilidade para o educador, que também é um trabalhador. Então, é uma pessoa que está sujeita a todas essas condições do capital, da sociedade. Então, assim, eu não quero também que os professores sejam necessariamente super-heróis. Eu não acho que só os professores vão mudar, mas eu acho que é uma ideia de uma educação social, um coletivo, sabe? Tudo aquilo ali que está além da sala de aula, discussões com a massa, com o povo, né? Eu acho que isso pode fazer com que a gente avance em alguns pontos e também reveja outros. E não só também um coletivo, né? Porque por mais que a gente monte um coletivo, suponhamos que conseguimos montar um coletivo gigantesco que trate ou que aborde esses assuntos, existe também um processo no tempo, né? Um processo histórico, que as coisas não acontecem da noite para o dia. Mas uma coisa que é importante a gente poder discutir nessa questão, à luz do livro do Paulo Freire, da indignação, e em questão do filme que a gente viu, do documentário, sabe? É educar os nossos alunos para a democracia, tá? Por que a gente precisa discutir isso seriamente? E a democracia, eu não estou dizendo necessariamente só votar ou ser votado, porque quando a gente fala de democracia, é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? É uma questão de participação, é uma questão de acompanhamento, é uma questão de investigação, é uma questão de discussão, de saber debater, de saber colocar, de saber fiscalizar. Então, como que a gente vai fazer isso se a gente tem uma escola que não ensina isso, que não debate isso, que não discute essas questões, né? E não adianta a gente achar e esperar que o Estado vai fazer isso, porque tem sido bom para eles que o povo não tenha a consciência e o entendimento democrático. Afinal, é dessa forma que eles conseguem manter o seu poder e é dessa forma que eles conseguem manter os recursos, né? Aquilo que o padre Lancelotti fala, que o sistema neoliberal está aí para quê? Para que quem tenha um pouco mais de conhecimento, para quem é um pouco mais desperto, ganhe nessa luta, ganhe nesse esquema. Seja ganhando por causa de acordo aqui ou ali, ou seja, através da corrupção. E como que a gente vai ter uma sociedade preparada para a democracia? Um exemplo simples, né? Eu dou aula num projeto social e alunos meus com 15, 16, 17 anos não sabem o que é um vereador. Não sabe. Sabe que é alguém lá que está lá, mas não tem ideia qual é a função. Entendeu? Alunos que já têm 17 anos e que... Agora a gente não tem mais tanto aluno de 17 anos, nossos alunos estão com uma idade um pouco abaixo, né? Mas já tive alunos com 17 anos que já pode votar e que não sabe o que é um deputado federal. Sabe que é alguém da política, alguém que entrou com voto, mas as funções, o trabalho, o que vai fazer, o que é, entendeu? E a gente vê que eu trabalho em um projeto social. Eu fiz um trabalho imenso para poder explicar, né? Fiz todo um projeto para poder explicar para os alunos o que é, como é que é, mas era algo que eles já tinham que ter conhecido na escola pública. E a gente também não pode colocar a culpa nos professores por conta do aluno não saber, porque a culpa não é, com certeza tem um professor lá de história tentando fazer um trabalho em cima disso, um professor talvez de sociologia tentando atuar em cima disso. A gente sabe que é um sistema, entendeu? E como, o que a gente pode fazer para poder transformar, né? Para poder, quais riscos que um educador vai sofrer tentando criar acessos e processos e projetos que mude uma realidade dentro de uma escola. E quando eu falo uma escola, não é toda a sociedade,
algo que demora tempo, entendeu? Mas o importante é a gente começar a entender, lutar, ir atrás e não deixar cair no imobilismo, né? Que o Paulo sempre fala isso no livro, no desespero, né? Porque se a gente parar, a gente está dando espaço para o outro lado. A gente está dando espaço para tudo continuar do jeito que está. E a gente que entende um pouco aí das coisas que estão acontecendo, eu acho que é a nossa obrigação tentar continuar essa luta para que haja uma verdadeira transformação. E puxando esse gancho aí que vocês falaram rapidinho, eu sou muito uma defensora, né, ferrenha, de que somente o professor não muda a sociedade. O professor tem capacidade, claro, gente. Os poderes da doutrinação que nós temos é capaz de mudar uma sociedade, brincadeiras à parte. Mas o professor sozinho, ele não consegue. Ele não consegue. Desculpa, Adam. Eu estava mexendo aqui nos textos, que se vocês olharem aqui, só tem texto aqui na minha mesa. E eu encontrei esse texto aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, do professor Antônio Nóvoa. Ele é da Universidade de Lisboa. E está escrito aqui, cúmplice ou reféns. E uma frase, eu puxei esse texto aqui que ele estava perdido, não sei de quê. Aí uma frase muito interessante. A sociedade exige que os professores resolvam todos os problemas das crianças e dos jovens. E é verdade. E acho que é isso que nos faz ficar cansado, porque é uma responsabilidade muito grande, gente. Eu doutrinar minha irmã aqui em casa, 16 anos, é uma coisa, que eu vivo com ela. Agora, eu ir numa comunidade, chegar numa sala de 30 alunos e falar agora é muita responsabilidade. E é muita coisa. E quando a gente entende que o professor, se ele não tiver o auxílio do meio social, de uma estrutura boa para dar aula, de um plano de aula, de tudo bem estruturado, aí sim você consegue, você educa em tempos difíceis. Mas agora, se você não tem uma estrutura boa, irmão, não dá. É verdade. Não dá. E eu lembro da época, né, falando que um dos meus projetos que eu estou fazendo, né, falando sobre as explicadoras aqui na região de Itaboré, que é onde eu moro. E eu estava refletindo, porque, gente, eu ia para a explicadora quase todo bimestre, porque eu era péssima em matemática, ainda sou. Então, eu estava refletindo nisso. Eu falei assim, por que eu ia para a explicadora? Porque toda vez que tinha, ou meus pais brigavam, ou meu pai viajava e ficava longe, e eu sentia a falta do meu pai. O processo de ensino-aprendizagem não era completo. E só a professora, que eu ia à escola particular, que era muito boa, não era suficiente. Então, eu tinha que ir para uma outra, para sentar ali e falar, é assim, assim, assado. Então, se nesse processo de ensino-aprendizagem não tiver o ciclo certinho, é falho. E isso sobrecarrega muito o professor, porque todo mundo fala, ó, você tem que educar, você tem que dar seu jeito. Não me interessa se você está sem dinheiro, não me interessa se você está passando necessidade. É a sua obrigação. E isso põe um peso muito grande nos nossos ombros. O que era para ser libertador, a gente vira cumpre seu refém, desculpa. A gente vira E alvo também da opressão, né, Emanuel? isso, E alvo exatamente. também da opressão. É uma questão realmente muito complexa. Exatamente. E eu acho que aí, né, a gente vê, né, esse professor herói em xeque, porque até quando a gente propõe essa pedagogia de uma emancipação, pensando numa indignação, numa autonomia, é um fardo ao professor que eu acho que não é justo, também não é possível de a ele ser atribuído, né? Mas é importante entender que o professor é um agente, né, nesse cenário, que ele não vai mudar tudo. O professor ele não vai mudar o jeitinho brasileiro, o famigerado jeitinho brasileiro. Não vai ser ele o cara mudar. Ele não faz isso numa sala. Em uma mesma sala de aula, o professor ele não consegue fazer uma comunicação de modo a que todos os alunos entendam perfeitamente o que ele está dizendo, né? E, assim, essas coisas existem, essa realidade existe. Então, dito isso, né, a gente já vai encerrando.
Eu gostaria muito de agradecer ao Adam e à Manu. Essa discussão aqui, ela renderia, assim, uma live de 30 horas só da gente discutindo sobre cada ponto do documentário. O documentário ele é bem rico, ele está disponível no YouTube também para quem quiser assistir. A gente trouxe aqui alguns pontos, fez algumas associações, mas a gente gostaria muito de ler também os comentários de vocês, o que vocês acharam da discussão, o que vocês poderiam sugerir para a gente de um próximo debate, de um próximo filme. E também acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube, que é para onde esse vídeo vai parar após essa live aqui que é feita no Facebook. Então, vou passar a palavra para os meus colegas também fazerem suas considerações finais. Primeiro pode ser a Emanuele, depois Ada. Então, eu acredito, né, que a educação, quando ela não é libertadora, ela se torna uma opressão muito grande. E eu espero que, nesse simples diálogo de meia hora, a gente consiga sair daqui com alguma coisa para a gente fazer. Porque não dá para a gente continuar da mesma situação que a gente está. Não dá para a gente continuar colocando pessoas federal, estadual, municipal, que não comprem essa briga junto com a gente. É muito difícil, é muito complicado você ver a sua profissão sendo tratada como nada, né? E como o Adam falou anteriormente, a gente precisa da base, a gente precisa fazer uma reestruturação de tudo que está acontecendo, para assim a gente poder ir para frente. Porque perdido do jeito que nós estamos, não dá. Cada um falando uma coisa e ao mesmo tempo não falando nada. Então, que a gente possa pegar essa revolta, essa indignação, esse ódio, essa raiva, essa tristeza e fazer alguma coisa. Seja pequenas coisinhas. Como, por exemplo, eu converso com a minha irmã de 16 anos. É uma adolescente, e eu falei com ela a respeito da vacina, a respeito de política, eu falo sobre muitas coisas. Eu não trato ela como alguém inferior, eu trato ela como uma jovem negra que vai encarar a sociedade aí e ela precisa estar pautada em algumas coisas. Então, eu já converso com ela, já faço ali um trabalho de base muito bom. Eu acredito que é muito bom, porque é o que estou falando. Mas a gente tem que começar com isso. A gente tem que começar com os pequenos. É cansativo? É demais. É demais. Mas a gente precisa fazer isso, porque senão as coisas não vão mudar. Nosso ódio só vai aumentar, as coisas só vão piorar, porque a tendência é só piorar. E e é isso aí. E a gente sendo tratado como nada. Mas que hoje a gente possa fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, mesmo que para você não seja nada, mas que possamos fazer alguma coisa para realmente a gente começar a ir para a luta e fazer mais coisas. Sim. A Adam tem mais alguns minutinhos também, pode também falar. Tá com o microfone desligado. Desculpa. O Eduardo Moreira, né, lá no documentário, ele diz uma coisa assim que eu achei muito aterradora, né? Que ele fala que esse sistema que a gente está vivendo, né, esse sistema capitalista neoliberal, é um estado máximo para os ricos e um estado mínimo para os pobres, né? Então a gente vê aí quando o governo dá bilhões para o agronegócio, bilhões para bancos e praticamente nada para as populações, a gente está vendo que existe um governo aí que tem um estado máximo para os ricos e um estado mínimo para aqueles que mais precisam, né? O Marco Aurélio Nogueira ele tem um artigo que ele diz que ele entende que a luta, ele não vê uma luta que não perpasse pelo Estado, né? Que não tem como a gente poder lutar se forças não estiverem ali dentro do Estado. E o que acontece? Quando a gente agora teve a Marcha das Mulheres Indígenas, teve a Marcha das lutas indígenas lá em Brasília, quando a gente teve grandes manifestações em Brasília e vários lugares do Brasil, quando a gente teve a luta a manifestação pela vacina, nós tivemos em várias partes do Brasil.
E aonde que muitas vezes essas manifestações vão? Para os centros onde estão representados pelo Estado. Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados ou dos Vereadores aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a gente vai mostrar a nossa insatisfação, a gente vai mostrar nas casas que são representantes do Estado. E a gente tem que voltar para a base, né? Mano, a gente estava falando sobre isso aqui, realmente não tem como, tem que voltar para a base. Mas a gente tem que voltar para a base para que a base faça parte verdadeiramente do Estado. Para que a base tenha a forma mudança de colocar as suas angústias, colocar os seus anseios, de buscar as suas transformações, e não que sejam representadas por alguém que não representa verdadeiramente os seus interesses, mas que ela represente o seu próprio interesse, não que outro represente aquilo que ela está querendo. Porque muitas vezes os representantes não são das classes menos favorecidas, né? Estão sendo representados, e não. A base precisa se representar. Isso é uma luta que a gente ainda vai levar muito tempo para isso. Exatamente. Muito tempo para isso. Espero que não, espero que esse tempo seja menor. Mas voltar para a base, debater na base uma verdadeira educação social, entendeu? Que busque uma transformação, uma mudança de realidade e uma transformação e emancipação daqueles que mais precisam. Exatamente, Adam. Pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado pela discussão. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem aqui nesse vídeo e acompanhem a gente nas nossas redes, tá bom? É isso, pessoal. Tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, a depender do horário que você está vendo esse vídeo, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.